O relógio antigo da estação de Santa Apolônia marcava 15h03, quando Gonçalo, empresário lisboeta habituado a correr entre reuniões e viagens de negócios, desligou o motor do seu Mercedes. Tinham-lhe sobrado poucas horas livres naquele dia, mas decidiu voltar mais cedo para casa. Depois do acidente, aprendera, de forma dolorosa, que tempo não se compra, nem se recupera. A sua moradia erguia-se imponente na colina de Alfama, cercada por buganvílias a cair em cascata sobre os muros brancos. No entanto, naquela tarde, algo diferente pairava no ar. Um som atravessava as janelas abertas do segundo andar, descendo pelas ruas estreitas calcetadas de pedra. Música. Gonçalo parou por um instante, de olhos fechados. A melodia era doce, reconhecível. Não o fado triste de Amália, mas uma versão simples, quase improvisada, entoada por uma voz feminina jovem. E como num eco inesperado, ouvia-se também uma segunda voz, hesitante, infantil. O seu coração apertou-se. Guilherme não cantava desde o acidente. 2 anos antes, uma viagem de fim de semana até o Algarve mudara para sempre a vida da família. Um acidente na estrada nacional, uma curva maldita, um silêncio de sirenes. Gonçalo escapou com alguns ferimentos. A mulher, Joana, não resistiu. E o filho, com apenas 7 anos, ficara preso a uma cadeira de rodas, sem movimento das pernas. Desde então, a casa perdera o riso, o som, a música. As paredes que antes vibravam com gargalhadas e cantigas infantis tornaram-se frias, habitadas apenas por fisioterapeutas, médicos e silêncios. O menino, que outrora corria entre azulejos e miradouros, agora passava os dias a olhar o Tejo pela janela, como se o rio pudesse devolver-lhe o que perdera. Gonçalo subiu devagar os degraus de pedra, tentando não fazer barulho. A canção estava mais clara. Cheira bem, cheira a Lisboa, mas numa versão suave, brincada, quase como uma confidência. O coração dele batia descompassado. Encostou-se ao corrimão do corredor, com um nó na garganta. Do quarto entreaberto chegava uma cena que não via há demasiado tempo. No chão, sentada de pernas cruzadas, uma jovem morena de cerca de 25 anos segurava uma vassoura como se fosse um microfone. Usava o uniforme simples da empresa de limpezas contratada para cuidar da casa. O cabelo castanho estava apanhado num rabo de cavalo apressado, mas os olhos, vivos, expressivos, brilhavam com uma alegria desarmante. À frente dela, no centro do quarto, estava Guilherme. O menino cantava. Não era perfeito, não era firme, mas era a voz, a sua voz. Pela primeira vez em 2 anos, Gonçalo viu-o sorrir sem esforço. Não aquele sorriso educado que oferecia aos adultos, mas um sorriso aberto, luminoso, que parecia devolver-lhe a infância roubada. Agora tu, Guilherme, disse a rapariga, passando-lhe o microfone improvisado. Vá lá, coragem. Cheira bem, cheira a Lisboa, murmurou ele meio envergonhado. Ela aplaudiu, rindo, e bagunçou-lhe o cabelo com ternura. Perfeito! Sabes que tens uma voz linda? Os olhos do rapaz iluminaram-se. Podemos cantar aquela do Zeca Afonso? Perguntou ele, quase sem fôlego de entusiasmo. Claro! O que faz falta? Respondeu ela, batendo palmas no ritmo. Gonçalo, escondido atrás da porta, sentiu um turbilhão dentro de si. Uma estranha invadira, de repente, o território que até ali era sagrado. O espaço da dor, das rotinas clínicas, do silêncio imposto. E, no entanto, essa mesma estranha acabava de devolver-lhe algo que ele julgara perdido: a música do seu filho. Encostou a testa à parede fria e fechou os olhos. Não sabia se deveria entrar, ou apenas deixar aquele milagre continuar. Madalena! Disse Guilherme, quase num sussurro, como se nomear aquela presença pudesse fazê-la desaparecer. Quando o meu pai chegar, vais-te embora. A jovem franziu o sobrolho, ainda de joelhos no tapete gasto do quarto. Por que perguntas isso, Guilherme?
Ele baixou os olhos para as mãos pequenas que tremiam no colo. Porque sempre que alguma coisa me faz feliz, logo depois vai embora. Aquela frase, simples e inocente, atravessou Gonçalo como uma lâmina. Quantas vezes, na ânsia de proteger o filho, afastara pessoas e oportunidades que poderiam devolver-lhe nele uma réstia de alegria? Quantas vezes a sua tentativa de blindagem não se transformara em prisão? Madalena sorriu com doçura e tomou-lhe as mãos frias nas dela. Eu prometo-te uma coisa: enquanto quiseres cantar comigo, eu vou estar aqui, nos nossos dias, nas nossas horas. Mesmo que o teu pai não perceba logo, nós os dois falaremos com ele. Acredita, tudo o que ele deseja é o teu bem. Foi nesse instante que Gonçalo decidiu que já não podia ficar a espreitar atrás da porta. Bateu levemente e entrou. Boa tarde. O silêncio caiu por um segundo. A jovem levantou-se num salto, nervosa. Pai! Exclamou Guilherme com entusiasmo verdadeiro, coisa rara. Esta é a Madalena. Ela está a ensinar-me a cantar. Boa tarde, senhor Duarte, disse ela, estendendo a mão num gesto tímido. Perdoe se atrapalhei a rotina do Guilherme. Eu só. Como disse que se chama? Interrompeu Gonçalo, apertando-lhe a mão delicada. Madalena, trabalho aqui há 2 semanas. Gonçalo sentiu o olhar ansioso do filho cravado nele. Havia naquela rapariga algo impossível de ignorar. Uma luz, uma energia que transfigurava o quarto onde por tanto tempo reinara apenas silêncio e saudade. Guilherme, gostaste da tua aula de música? Perguntou cauteloso. Gostei muito, pai. A Madalena disse que a música pode ajudar-me na coordenação e ela conhece imensas canções portuguesas. Gonçalo observou-o, os ombros mais erguidos, o corpo menos pesado na cadeira, os olhos brilhantes como antes do acidente. Uma centelha de vida. Senhor Duarte, arriscou Madalena com a voz firme apesar do nervosismo. Eu sei que não fui contratada para isto, mas sou estudante de musicoterapia. Percebi que o Guilherme reage de forma extraordinária aos estímulos musicais. Se preferir, mantenho apenas o meu trabalho de limpeza. Não! Interrompeu Guilherme quase em súplica. Pai, por favor, foi a primeira vez que me diverti a sério desde que. A frase ficou suspensa. Nenhum deles ousou completá-la. Gonçalo respirou fundo, demoradamente. Fitou a jovem que aguardava, aflita, e depois voltou-se para o filho, que o olhava com esperança nos olhos azuis, tão iguais aos da mãe. Madalena, podes continuar com o teu trabalho habitual. Quanto à música, falaremos disso depois, quando o Guilherme já estiver a dormir. Então, isso quer dizer que ela pode continuar a cantar comigo? Perguntou Guilherme, a voz carregada de expectativa. Quer dizer que o papá precisa de pensar um pouco mais, filho. Madalena assentiu em silêncio. Recolheu os produtos de limpeza, já na porta. Guilherme, foi maravilhoso cantar contigo hoje. Tens muito talento. Amanhã ensinas-me a tocar alguma coisa? Sempre quis aprender violão, pediu o rapaz. Ela hesitou, olhando para Gonçalo. Ele limitou-se a acenar levemente com a cabeça. Amanhã conversamos, está bem? Quando saiu, o quarto pareceu esvaziar-se. Gonçalo aproximou-se do filho, sentando-se ao lado da cadeira. O menino agarrou-lhe a mão com força. Pai, eu sei que queres proteger-me de tudo, mas a música não me magoa. A música lembra-me a mamã. Ela cantava sempre para mim. As lágrimas toldaram a visão de Gonçalo. Joana. Ela enchia a casa de melodia, fados suaves à noite, cantigas tradicionais nas tardes de domingo, risos a dançar pela sala. Era ela quem embalava Guilherme com a canção de embalar de Zeca Afonso, era ela quem o levava aos concertos ao ar livre no verão. Sentes falta da música, filho? Murmurou. Muita, pai. E hoje? Hoje voltei a sentir-me feliz. Feliz de verdade. Nessa noite, depois de deitar Guilherme e apagar a luz do quarto, Gonçalo desceu para o escritório. Ficou horas sentado,
a olhar o Tejo pela janela, preso num turbilhão de lembranças e perguntas sem resposta. Nessa noite, já depois de Guilherme adormecer, Gonçalo tomou uma decisão. Ligou para o Dr. Salvador, fisioterapeuta do filho, e lançou-lhe a pergunta que lhe pesava no coração: o que pensa da musicoterapia? Do outro lado da linha, o médico não hesitou. Gonçalo é uma das ferramentas mais eficazes para crianças com lesões neurológicas. Trabalha corpo e alma ao mesmo tempo. Se encontrou alguém capaz e o Guilherme está a reagir bem, seria um erro não aproveitar. Aquelas palavras ecoaram nele como um sinal. Na manhã seguinte, Gonçalo acordou antes do sol dourar os telhados de Alfama. Desceu ao jardim, onde encontrou Madalena a regar as hortênsias que a sua falecida esposa tanto amava. Ela movia-se com calma, como se cada gota tivesse a importância de um gesto de carinho. Bom dia, Madalena. Bom dia, senhor Duarte. Ela pousou o regador nervosa. Gonçalo fez-lhe sinal para se sentarem no pequeno miradouro de ferro forjado, cercado de buganvílias em flor. Quero saber mais sobre si, a sua formação, a experiência com musicoterapia. Madalena respirou fundo. Estou no 4º ano de musicoterapia, na Universidade Nova. Trabalho em limpezas para pagar os estudos. Venho de uma família simples de Setúbal. A minha mãe é empregada de café, o meu pai motorista de táxi. Desde miúda que acredito no poder da música. Vi isso quando ajudou a minha avó, já com Alzheimer, a lembrar canções da infância que a medicina não conseguia resgatar. E no caso do Guilherme? Perguntou Gonçalo, sério. Posso ser franca? Ele acenou. O seu filho é brilhante e sensível. O trauma não lhe tocou só o corpo, mas também a alma. A música pode ser a ponte para unir de novo essas partes. Não falo de milagres, mas de um processo lento, transformador. Gonçalo fitou-a em silêncio. Havia ali uma maturidade que contrastava com a sua juventude. Aceitaria um período de experiência? Um mês. Divide o tempo entre as limpezas e sessões de música com o Guilherme. Os olhos dela iluminaram-se. Aceitaria com alegria, mas devo ser honesta. Ainda não tenho diploma, não posso cobrar como terapeuta. Deixe isso comigo. O que me interessa são os resultados. Naquela tarde, Madalena subiu ao quarto do rapaz com um brilho especial no olhar. Não trazia apenas o balde e o pano de sempre. Trazia também um pequeno violão infantil. Gonçalo comprara-o naquela manhã numa loja da Baixa, convencido de que era hora de arriscar. Surpresa! Anunciou ela, erguendo o instrumento. Os olhos de Guilherme brilharam. É para mim. Foi o teu pai que escolheu. Disse que um verdadeiro português tem de saber acompanhar um fado ou uma balada no violão. O menino olhou para o pai, emocionado. Obrigado, pai. Obrigado de coração. Gonçalo sentou-se na poltrona, decidido a observar. Madalena colocou o violão no colo do rapaz, ajeitou-lhe os dedos nas cordas. Primeiro aprendemos a segurar bem. Música não é só som, é postura, é respiração, é concentração. Tudo isso ajuda o teu corpo a ganhar força. Durante quase uma hora, Gonçalo assistiu fascinado. Ela transformava cada exercício em brincadeira. Coordenava os dedos do menino, ajustava-lhe sobre a postura na cadeira, ensinava-lhe a respirar ao compasso. Mas mais do que técnica, havia nela uma intuição rara. Sabia quando insistir, quando recuar, quando apenas ouvir. Pai! Exclamou Guilherme ao fim da sessão, orgulhoso. Ouviste? Consegui tocar uma música inteira. Gonçalo sorriu, com a voz embargada. Ouvi, filho, e foste incrível. Nessa noite algo mudou. Pela primeira vez em 2 anos, Guilherme adormeceu a cantarolar baixinho, como se embalado pela própria esperança. Gonçalo, à porta, sentiu o peito aquecer com uma certeza frágil, mas luminosa. Talvez a música não trouxesse de volta o que perderam, mas podia ao menos devolver-lhes a vida.
Do lado de fora, enquanto guardava o violão e os panos, Madalena deixou escapar um sorriso cúmplice. Não sabia ainda, mas aquele trabalho que começara como simples limpeza estava prestes a transformar-se na jornada que mudaria para sempre, não só a sua vida, mas também a daquela família à beira do Tejo. A música, afinal, sempre tivera esse poder invisível de juntar corações que pareciam partidos. E naquela casa antiga em Alfama, voltada para o Tejo, uma nova sinfonia começava a nascer. Já passara uma semana desde que Madalena aceitara oficialmente o papel de assistente terapêutica, nome que Gonçalo, com um sorriso cúmplice, lhe dera. A rotina da casa, antes marcada por passos pesados e consultas médicas, agora tinha outro ritmo. Às 8 em ponto, Madalena chegava sempre com a sua sacola misteriosa. Dentro dela, nunca se sabia o que surgiria. Colheres de pau que viravam baquetas, caixas de sapatos transformadas em tambores, tampas de panelas que faziam de pratos, até panos cozidos como um pandeiro improvisado. Bom dia, meu maestro pequenino, dizia ela ao entrar no quarto. E Guilherme respondia-lhe com um sorriso que parecia crescer de manhã para amanhã. Numa terça-feira clara de abril, Gonçalo cancelou reuniões para observar mais de perto os métodos da jovem. Escondeu-se na biblioteca, adjacente ao quarto do filho, de onde podia espreitar sem ser visto. Hoje vamos trabalhar ritmo e coordenação, anunciou Madalena, colocando 2 baldes de plástico à frente do rapaz. Vai ser o baterista da nossa banda. Mas eu não sei tocar bateria, murmurou Guilherme, encolhido. Ninguém nasce a saber. A música mora aqui dentro. Madalena pousou-lhe o dedo no peito. Só precisamos de abrir a porta para ela sair. Ligou então um pequeno rádio portátil, de onde brotaram as primeiras notas de um fado tradicional. Cheira bem, cheira a Lisboa. Madalena bateu palmas. Tum tatá tatá. Agora tu, no compasso. Guilherme tentou, mas os movimentos saíram descoordenados, quase irritados. Não está a dar. Madalena baixou-se até ficar com os olhos ao nível dos dele. Lembras-te do que falamos sobre paciência? O teu corpo está a reaprender. É como um passarinho que precisa de se lembrar de voar. Vamos juntos. Guiou-lhe as mãos, devagar, até o som ganhar corpo. Aos poucos, o rosto de Guilherme descontraiu e o ritmo começou a fluir. Fechou os olhos, deixou-se levar e, de repente, já tocava sozinho num compasso natural. Pai! Gritou sem parar de bater. Estás a ouvir? Gonçalo saiu do seu esconderijo, aplaudindo. Estou a ouvir, campeão, estás fantástico. O menino riu-se, ofegante de felicidade. A Madalena disse que para minha semana vamos formar uma banda a sério. Ela no violão, eu na bateria. E tu, pai? No quê? A pergunta apanhou Gonçalo desprevenido. Já não tocava nada desde a faculdade, quando se juntava aos amigos nas noites de verão. À beira-rio, com a sua velha gaita de boca. Eu tocava gaita. A sério? Madalena exclamou surpresa. Isso combina perfeitamente com as nossas músicas. Faz demasiado tempo, murmurou ele, quase envergonhado. A música nunca nos esquece, respondeu Madalena com firmeza. É como andar de bicicleta. Nessa tarde, depois das atividades, Gonçalo chamou-a ao jardim. Precisava entender o que havia por trás daquele método tão pouco ortodoxo. Madalena, admito, os seus métodos são inusitados. Ela soltou uma gargalhada cristalina que ecoou pelo pátio. Acha que estou a fazer disparates? Não, apenas é tão diferente da fisioterapia habitual. Posso explicar? Gonçalo acenou. O cérebro do Guilherme sofreu um trauma, certo? Algumas ligações nervosas ficaram adormecidas. A música, porém, ativa várias áreas em simultâneo: audição, coordenação, memória, emoção, linguagem. É como se fosse um ginásio completo para uma mente. Os olhos dela brilhavam de paixão. Quando ele toca percussão, trabalha coordenação bilateral.
Quando canta, fortalece o diafragma, melhora a postura. Quando acompanha um ritmo, está a estimular conexões que pareciam perdidas. Não há garantias, mas em crianças a capacidade de regenerar é extraordinária. Gonçalo ficou em silêncio, a fitá-la. Pela primeira vez em muito tempo, não via apenas um método, via esperança. O cérebro tem a capacidade de criar novos caminhos quando outros falham, explicava Madalena, enquanto Gonçalo a ouvia, cada vez mais impressionado com a clareza técnica da jovem. Mas por que escolheste a musicoterapia? Perguntou ele, intrigado. O sorriso dela tornou-se mais suave, quase melancólico. A minha avó tinha Alzheimer, esquecia os nomes, confundia lugares. Mas quando eu cantava para ela as músicas de Amália e de Carlos do Carmo, era como se a memória regressasse. Cantava comigo, contava histórias da juventude, ria como se voltasse a ter 20 anos. Não melhorou, não, mas foi feliz até ao fim. E isso já valeu tudo. Naquela noite, Gonçalo subiu para dar boa noite ao filho. Encontrou-o com o pequeno violão ao colo, os dedos ainda trôpegos, mas determinados, tentando reproduzir uma melodia que Madalena lhe solha ensinara. Como foi o dia, filho? Perguntou. Pai, acho que estou a ficar mais forte. Hoje consegui ficar sentado direito por 2 horas sem me cansar. Gonçalo sorriu ao reparar que era verdade. A postura estava mais firme, mais ereta. A Madalena diz que a música é como um remédio, mas um remédio bom de tomar. E sabes o que mais? Sonhei que estava num palco gigante a tocar guitarra. Toda a gente cantava comigo. Gonçalo segurou o fôlego. E no sonho, filho, como estavam as tuas pernas? O rapaz pousou o violão, encarando-o com uma seriedade desarmante. No sonho, pai, as pernas não importavam. Eu era feliz assim. Aquela frase ficou a ecoar-lhe dentro até de madrugada. Pela primeira vez desde o acidente, o filho falava não das limitações, mas da felicidade. Na manhã seguinte, Madalena chegou com uma nova surpresa: um cajon emprestado da faculdade. Hoje vamos trabalhar os músculos do tronco. Quanto mais fortes, melhor a postura e o equilíbrio. Colocou o instrumento entre as pernas de Guilherme e ensinou-lhe os diferentes sons: palma no centro, grave, dedos nas bordas, agudo. Logo começaram a tocar e cantar em dueto, ela no violão, ele no cajón. Do escritório, Gonçalo largou os e-mails para escutar. As notas de Grândola Vila Morena encheram o ar. Sem perceber, começou a cantar também. Madalena fez-lhe sinal para se juntar. Venha, senhor Duarte. Esta música pede uma voz grave. Constrangido, mas vencido pelo entusiasmo dos dois, Gonçalo entrou no quarto e cantou. A voz estava enferrujada, mas a emoção devolveu-lhe a força da juventude. Pai, tu cantas mesmo bem? Exclamou Guilherme, radiante. Gonçalo sorriu, quase envergonhado. Na faculdade, cantava muito com os amigos. Então agora somos oficialmente uma banda, declarou Madalena. Precisamos de um nome. Os Três do Tejo, sugeriu Guilherme sem hesitar. Perfeito, riu Madalena. E assim, as sessões transformaram-se em ensaios de família. Gonçalo começou a chegar mais cedo do trabalho, ansioso por fazer parte da nova rotina. O doutor Salvador, na consulta seguinte, ficou espantado. Gonçalo, a musculatura do tronco dele está nitidamente mais forte. A coordenação melhorou uns bons 30%. O que estão a fazer? Musicoterapia, respondeu Gonçalo orgulhoso. Naquela tarde, ao regressar à casa, encontrou uma cena que o deixou sem palavras. Guilherme, com o violão ao colo, estavas a ensinar Madalena a tocar um acorde difícil. Assim, Madalena, dobra o dedo, vê? Dizia ele com paciência de professor. Nossa, o professor Guilherme está a ficar exigente. Ela brincou. Aprendeste com o melhor, respondeu ele, corando-a com o elogio. Gonçalo encostou-se à ombreira da porta,
com um nó na garganta. Não era apenas a força física do filho que crescia, era a sua confiança, a sua capacidade de dar, de guiar, de acreditar. Boa tarde, pessoal da banda, disse, entrando no quarto com um sorriso que há muito não lhe vinha à cara. Naquele instante, percebeu. Talvez a música não pudesse apagar o passado, mas estava a escrever-lhes um futuro novo, feito de acordes simples, de vozes entrelaçadas e de uma esperança que já não se deixava calar. Pai, disse Guilherme de repente com os olhos a brilhar. A Madalena contou-me que no fim do mês vai haver um festival de música popular no Rócio. Achas que podíamos ir? A pergunta apanhou Gonçalo de surpresa. Desde o acidente, nunca mais tinham ido juntos a eventos sociais. O filho sempre receava da exposição, a cadeira de rodas, os olhares. Gostavas mesmo de ir? Perguntou cauteloso. Gostava. Quero ouvir música a sério, com outros músicos. Gonçalo olhou para Madalena. Ela sorriu, encorajando-o. Seria uma experiência incrível para ele, disse baixinho. Então vamos, respondeu Gonçalo decidido. Os três do Tejo vão ter a sua primeira saída oficial, exclamou Guilherme, batendo no cajón em ritmo de festa. Madalena juntou-se com o violão, e pela primeira vez em anos, Gonçalo sentiu que a sua casa estava novamente cheia de vida. Não podia imaginar, porém, que aquela decisão simples, assistir a um festival, acabaria por mudar o rumo das suas vidas. Nem que a jovem musicoterapeuta que devolvera alegria ao filho começava, aos poucos, a conquistar também o coração dele. O despertar. O mês de maio trouxe uma rotina que Gonçalo jamais sonhara recuperar. Acordar com entusiasmo. As manhãs começavam sempre com os acordes do violão infantil ecoando pelo andar de cima. Guilherme praticava antes mesmo do pequeno almoço. Bom dia, pai. Já decorei. Voltarei ao aconchego. Queres ouvir? E Gonçalo ouvia sempre, mesmo quando estava atrasado. Aquela música matinal tornara-se o combustível que lhe dava força para enfrentar o mundo. As sessões evoluíram naturalmente para ensaios de família. Gonçalo comprou uma gaita nova, recuperando a memória dos tempos de estudante. Madalena trouxe um pandeiro para complementar a percussão de Guilherme. A sala de estar transformou-se num verdadeiro estúdio caseiro. Hoje vamos tentar algo especial, anunciou Madalena numa quinta-feira luminosa, erguendo uma partitura simples de José Afonso. Essa é difícil, comentou Gonçalo, reconhecendo os primeiros acordes de trás, outro amigo também. Justamente por isso, respondeu ela com firmeza. O Guilherme precisa de desafios para continuar a crescer. E estava a crescer. O rapaz já conseguia sustentar ritmos complexos no cajón. A postura tornara-se firme, a coordenação quase natural. Mas o que mais surpreendia Gonçalo era uma transformação interior. A autoestima do filho florescia, o riso voltava a ser frequente, a sua alma já não estava presa ao trauma. Pai, posso contar-te um segredo? Murmurou Guilherme num intervalo. Claro, filho. Já não tenho pena de mim. A Madalena ensinou-me que ser diferente não é ser menos. As palavras embargaram a garganta de Gonçalo. Fitou Madalena, que arrumava partituras com um sorriso discreto, e percebeu que ela dera ao filho muito mais do que terapia. Dera-lhe dignidade. Ela é especial, não é, pai? Disse Guilherme. Muito especial, respondeu Gonçalo, e a sua voz carregava um peso novo, que nem ele próprio esperava: o jardim e o silêncio. Nessa tarde, depois do ensaio, Gonçalo encontrou Madalena no jardim. Regava as rosas que antes pertenciam ao cuidado de Joana. Posso ajudar? Perguntou ele. Claro, estão lindas este ano, não acha? Eram as favoritas da Joana, disse Gonçalo, pegando noutro regador. Ela deve estar feliz a ver-nos assim, a rir outra vez. Madalena sorriu, com aquela naturalidade que tanto o impressionava. Nunca se esquivava de falar de Joana, nunca fingia que a sua memória não existia.
Reconhecia, respeitava, sem medo. Gonçalo hesitou. As palavras escaparam-lhe antes que pudesse contê-las. Madalena, posso fazer-te uma pergunta pessoal? Claro. Tens namorado? Ela parou, surpresa, o regador suspenso no ar. Por que pergunta? Gonçalo sentiu o coração disparar. Por que dedicas tanto tempo a nós? Não quero que isso atrapalhe a tua vida pessoal. A minha vida é simples, respondeu com um sorriso sereno. Faculdade, trabalho, música, e agora vocês tornaram-se importantes para mim. Importantes como? Arriscou Gonçalo. Ela pousou o regador. Olhou-o diretamente nos olhos. Como família. Mas nos olhos dela havia algo mais. Algo que o silêncio confirmou com uma intensidade que nenhuma palavra conseguiria igualar. Gonçalo já não conseguia negar. Havia dentro dele uma atração que crescia dia após dia. Não sabia como lidar com aquilo. Madalena era muito mais jovem, trabalhava em sua casa, cuidava do filho e parecia aos olhos dele demasiado perfeita para ser verdade. Senhor Duarte, começou ela numa tarde, mas ele interrompeu. Chama-me Gonçalo. Gonçalo, repetiu devagar, e o nome ganhou um novo som nos lábios dela. Posso ser franca? Ele acenou, o coração acelerado. Eu sei que existe algo entre nós, e sei que é complicado por mil razões. Mas quero que entenda uma coisa: o meu carinho pelo Guilherme é genuíno. Mesmo que nunca aconteça nada entre nós, o que sinto por ele é verdadeiro. A franqueza dela desarmou-o por completo. Gonçalo ia responder, mas a voz animada de Guilherme cortou o silêncio. Pai, Madalena, venham ver, consegui tocar a música inteira. O momento perdeu-se, mas uma barreira invisível acabara de cair. Havia entre os dois um reconhecimento mútuo, uma verdade silenciosa que não precisava de mais explicações. O festival no sábado seguinte chegou o tão esperado Festival de Música Popular na Praça do Rócio. Gonçalo passou os dias a preparar-se mentalmente para enfrentar os olhares curiosos, as perguntas caladas, a piedade disfarçada que sempre acompanhava as raras saídas com o filho. Pai, estou nervoso, confessou Guilherme no carro. Nervoso por quê, filho? E se as pessoas olharem demasiado para minha cadeira? Madalena virou-se no banco da frente e sorriu-lhe. Sabes o que eu faço quando fico nervosa? Canto baixinho uma canção que me acalma. Queres tentar? E começou a entoar Os Caminhos do Coração, de Zeca Afonso. Guilherme juntou-se, e Gonçalo, pelo retrovisor, viu o rosto do filho relaxar, como se a música fosse um escudo invisível. Quando chegaram à praça, o ambiente era vibrante. Palcos montados, barracas de comida típica, cheiro a sardinhas assadas e febras, artesanato espalhado em bancas coloridas. Gonçalo empurrava-de a cadeira de rodas, Madalena caminhava ao lado, e pela primeira vez em 2 anos pareciam apenas uma família normal, a passear. Pai, olha! Guilherme apontou. No palco principal, um homem de meia idade tocava Grândola Vila Morena na gaita, acompanhado de violão e acordeão. A melodia encheu a praça, e os olhos de Guilherme brilharam como nunca. Podemos chegar mais perto? Pediu. Encostaram-se junto ao palco. O rapaz começou a marcar o compasso batendo as mãos nas rodas da cadeira. Algumas pessoas notaram e sorriram. Não eram olhares de pena, eram sorrisos de reconhecimento, de cumplicidade. Ele tem ritmo no sangue, comentou uma senhora idosa ao lado. Tem mesmo, respondeu Madalena orgulhosa. É o nosso pequeno percussionista. Nosso. A palavra ecoou fundo em Gonçalo. Quando afinal ela se tornara parte desse nós? A roda. Durante o intervalo, o apresentador convidou o público a juntar-se numa roda de música popular. Vai, pai? Perguntou Guilherme empolgado. Por favor, trouxe a gaita? Gonçalo olhou para Madalena. Ela acenou com a cabeça, incentivando-o. Com o coração aos pulos, aproximou-se da roda. Alguma sugestão? Perguntou o organizador. Menina, estás à janela.
respondeu Gonçalo, escolhendo uma que sabia de cor. Quando as primeiras notas ecoaram da sua gaita, fez-se silêncio. Depois, pouco a pouco, a roda foi ganhando vozes, palmas, emoção. Gonçalo tocava como não fazia há anos, cada sopro carregado de lembranças, de dor e de libertação. Do seu lugar, Guilherme balançava no ritmo, os olhos a transbordar de orgulho. Esse é o meu pai, disse alto para quem quisesse ouvir. Ele toca muito bem. Quando a música terminou, a praça explodiu em aplausos. Gonçalo voltou para junto deles, corado e ainda incrédulo. Pai, foste incrível! Guilherme lançou-se para os seus braços. Realmente foi, acrescentou Madalena, e o olhar que lhe lançou fez o coração dele acelerar como há muito não acontecia. No regresso, Guilherme adormeceu exausto no banco de trás. Gonçalo e Madalena conversavam em voz baixa para não o acordar. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por nos devolveres a vida, por fazeres o meu filho acreditar em si mesmo outra vez, e por me fazeres acreditar em mim também. Gonçalo lançou-lhe um olhar de relance, impressionado com a clareza da sua percepção. É por isso também, Gonçalo. Posso confessar-te outra coisa? Sempre. Madalena respirou fundo. Hoje, ao ver-te a tocar naquela roda, ao ver o brilho do Guilherme, percebi que me apaixonei. Não apenas por ele, mas por esta família, por vocês os dois. O coração de Gonçalo disparou, mas manteve os olhos fixos na estrada. Madalena, eu sei que isto é complicado. Eu sei que és minha funcionária, que és mais nova. Não sou apenas nada, interrompeu ela, quase num sussurro. Quando estacionaram junto à casa, o silêncio ficou suspenso. Gonçalo voltou-se e, sem hesitar, tocou-lhe suavemente o rosto. Também me apaixonei por ti, pela mulher incrível que és. O beijo foi inevitável, suave, cheio de sentimento contido. Quando se afastaram, Guilherme ainda dormia profundamente no banco de trás, com um sorriso sereno estampado no rosto. E agora? Murmurou Madalena. Agora. Vamos devagar. Pelo Guilherme, por nós. Vamos ver onde esta música nos leva, sob as estrelas. Nessa noite, depois de deitar o rapaz, sentaram-se no jardim sob um céu coalhado de estrelas. Madalena dedilhava baixinho o violão. Gonçalo acompanhava com a gaita. Pela primeira vez desde a morte de Joana, ele sentiu-se capaz de acreditar na felicidade de novo. Pai, Madalena. A voz sonolenta de Guilherme interrompeu-os. Ele descia na cadeira meio adormecido. O que foi, filho? Algum pesadelo? Não. Só queria dizer, sonhei com a mamã. Gonçalo e Madalena entreolharam-se apreensivos. E o que ela disse? Perguntou o pai, a voz embargada. Que estava feliz por ver vocês a cuidarem-se um ao outro e que a nossa banda estaria a ficar cada vez melhor. Sorriu e voltou para dentro, deixando os dois adultos emocionados em silêncio. Acho que acabamos de receber uma bênção, murmurou Madalena. Acho que sim, respondeu Gonçalo, puxando-a para mais perto. A gaita e o violão misturaram-se na noite de Lisboa, selando o início de uma nova fase. Uma fase em que a música e o amor caminhavam juntos, a curar feridas antigas e a semear esperanças para o seu futuro. O Exame Mais, como toda melodia tem os seus acordes dissonantes, também eles sabiam que novos desafios viriam. Em junho chegou a tão aguardada consulta com o neurologista, Dr. Gustavo. Ao analisar os exames, não conseguiu esconder o espanto. Gonçalo, devo admitir que estou impressionado. A coordenação do Guilherme melhorou imenso. Os reflexos estão mais ativos, a postura mais firme. A evolução é notável. O rapaz, sentado ao lado, não se conteve. Foi a música, doutor. A Madalena ensinou-me que tocar é como fazer ginástica para o cérebro. E quem é a Madalena? Perguntou o médico, intrigado. A nossa musicoterapeuta.
explicou Gonçalo, estudante de musicoterapia na Universidade Nova. Tem usado métodos pouco convencionais, mas com resultados extraordinários. Posso conhecê-la? Gostava de perceber melhor o que está a lhe ser feito. Nessa tarde, Madalena apresentou-se no consultório com a sua melhor roupa. Uma blusa branca simples, calças escuras, emprestadas por uma colega. Estava visivelmente nervosa, mas Gonçalo segurou-lhe discretamente a mão. Tranquila, vais brilhar. Durante quase uma hora, respondeu com clareza a todas as perguntas. Neuroplasticidade, terapia musical, exercícios de coordenação. Citou estudos recentes, descreveu cada etapa do trabalho. Impressionante, admitiu o médico no final. Raramente vejo profissionais já formados com tanto conhecimento teórico e prático. E os resultados falam por si. Doutor, interrompeu Guilherme ansioso, posso mostrar o que aprendi? Com a autorização, fez uma breve demonstração. Ritmos no cajón, exercícios de dedos no violão, postura firme. O médico ficou a observá-lo, visivelmente comovido. Naquele instante, Gonçalo compreendeu. Não era apenas música, não era apenas terapia. Era um milagre construído nota a nota, dia após dia. E como todas as boas melodias, ainda estava longe de terminar. Fantástico! Exclamou o Dr. Menezes, batendo palmas. Guilherme, gostavas de participar num grupo de investigação sobre musicoterapia aplicada à reabilitação neurológica? Os olhos do rapaz brilharam. Posso, pai? Posso mesmo? Se a Madalena concordar em participar também, como assistente investigadora, seria uma honra, completou o médico. Ela levou a mão ao peito, emocionada. Seria um privilégio. Ao saírem do consultório, Gonçalo tomou a decisão que já amadurecia há semanas. Madalena, aceitaria ser oficialmente contratada como musicoterapeuta do Guilherme? Meio período para continuares os estudos, mas com salário condizente com o teu mérito. Gonçalo, tens a certeza? Hesitou ela. Não quero que pareça que tem a ver apenas com o que sentimos. Não confundas, respondeu firme. Isto é por competência, o resto é outra coisa. O jantar. Naquela noite, para celebrar as boas notícias, Gonçalo fez algo que não fazia há anos. Levou-os a jantar fora, como família. Escolheu uma tasca típica no coração da mouraria, conhecida pelos seus serões de música ao vivo. O espaço era acolhedor, decorado com guitarras penduradas nas paredes, e no pequeno palco, um duo afinava guitarra portuguesa e viola. Boa noite, família! Cumprimentou o empregado. Mesa para três? Gonçalo sorriu, sentindo uma emoção estranha ao ouvir aquela palavra. Família. Enquanto as notas de um fado vadio enchiam a sala, Guilherme segurava a mão de Madalena balançando ao compasso. Gonçalo olhou-os, e uma sensação de completude invadiu-o, algo que não sentia desde os tempos em que Joana enchia a casa de música. Quando a música terminou, o restaurante inteiro aplaudiu. Guilherme bateu palmas com entusiasmo, e Madalena tinha lágrimas nos olhos. No regresso à casa, os três cantaram no carro. A voz grave de Gonçalo harmonizava com o tom doce de Madalena, enquanto Guilherme, com as mãos, marcava o ritmo. Pai, disse o rapaz ao chegarem, hoje posso dormir na sala? Quero tocar até adormecer com o violão. Podes, filho, mas não fiques até muito tarde. Enquanto Guilherme se instalava, Gonçalo e Madalena foram até ao jardim. A noite estava estrelada e o som suave do violão chegava pelas janelas abertas. Gonçalo, começou ela, aninhando-se nos braços dele no velho baloiço de ferro. Preciso de te dizer uma coisa. O tom sério deixou-o inquieto. O que foi? Os meus pais querem conhecer-te. Sabem que trabalho aqui, mas não sabem de nós. E como se sentem em relação a isso? Estão preocupados? Têm receio. Acham que pode ser só um capricho de patrão rico. As palavras feriram-no, mas compreendeu. E tu? O que pensas?
Madalena passou-lhe a mão pelo rosto. Eu sei que não é capricho. Sei que é real, mas entendo o medo deles. Gostarias que eu os conhecesse? Gostava muito. Mas são pessoas simples, Gonçalo. O meu pai é motorista, a minha mãe trabalha em limpezas. Vivem numa casa pequena em Almada. E depois? Gonçalo apertou-lhe as mãos. Eu apaixonei-me por ti, pela mulher generosa, inteligente e talentosa que és. Se os teus pais te criaram assim, então já os admiro. As lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Como consegue sempre dizer a coisa certa? Porque é a verdade, respondeu ele, beijando-a. O primeiro passo. No sábado seguinte, o Mercedes de Gonçalo entrou numa rua modesta de Almada. À frente, uma casa pequena, mas impecavelmente cuidada, com vasos de gerânios vermelhos na varanda. Estás nervoso, pai? Perguntou Guilherme, notando-lhe sua atenção nas mãos que seguravam o volante. Gonçalo sorriu de lado. Um pouco, filho. Afinal, vamos conhecer os avós da nossa nova banda. E respirou fundo, preparando-se para o encontro que poderia transformar de vez não apenas a sua vida, mas também o futuro daquela inesperada família construída ao som da música. Um pouco. E tu? Perguntou Gonçalo ao filho, quando o carro entrou na rua modesta de Almada. Nada, pai. Guilherme respondeu com naturalidade. A Madalena disse que os pais dela são muito fiches, e pessoas fiches gostam sempre de música. A simplicidade da resposta tranquilizou-o mais do que qualquer argumento poderia. À porta, Dona Lourdes esperava-os. Uma mulher de mãos calejadas, sorriso largo e olhos quentes, que logo abraçou a filha com carinho. Sejam bem-vindos, disse, estendendo a mão a Gonçalo. O senhor deve ser o Gonçalo. Muito prazer, Dona Lourdes. Este é o meu filho, Guilherme. Olá, avó Lourdes, exclamou o rapaz, espontâneo. A mulher quase se derreteu. Que doce! Pode chamar-me avó, sim. Da cozinha surgiu o pai de Madalena, o senhor Osvaldo. Alto, magro, bigode grisalho bem cuidado, a secar as mãos num avental. Então este é o patrão da nossa menina. Gonçalo apertou-lhe a mão com firmeza. Na verdade, ela é muito mais do que funcionária, faz parte da nossa família. As raízes. A tarde decorreu melhor do que Gonçalo esperava. Dona Lourdes contou histórias da infância da filha, sempre rodeada de música. O pai mostrou um violão antigo, gasto pelo tempo. Comprei-lhe isto quando tinha 10 anos. Aprendeu sozinha, passava horas a dedilhar. Posso experimentar? Pediu Guilherme, entusiasmado. Claro que sim, meu neto. O rapaz dedilhou os primeiros acordes de Evidências, a música que Madalena lhe ensinara logo no início. Dona Lourdes ficou emocionada. Foi ela que te ensinou? Foi, e canta lindamente também. Então canta para nós, filha, pediu Osvaldo. Madalena pegou o violão e começou a tocar. Gonçalo, que trouxera a baita, juntou-se a ela. Em poucos minutos, a pequena sala encheu-se de música, vozes, risos e palmas. Vocês são uma família musical linda, disse Dona Lourdes, enxugando os olhos. Somos os três do Tejo, anunciou Guilherme orgulhoso. Durante o almoço caseiro, Gonçalo percebeu de onde vinha a luz que Madalena carregava. Eram pessoas simples, trabalhadoras, de coração generoso. O pedido, seu Osvaldo, disse Gonçalo na sobremesa. Posso ser franco? Claro, meu filho. Estou apaixonado pela sua filha. Não é capricho nem distração. É algo sério. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Dona Lourdes. Nós sabemos. A Madalena nunca falou de ninguém como fala de vocês dois. E o que pensam disso? Perguntou Gonçalo nervoso. Pensamos que diferenças de dinheiro não contam nada quando o amor é verdadeiro, respondeu o pai. Só queremos ter a certeza de que vai cuidar bem da nossa menina. Gonçalo apertou-lhe a mão. Vou cuidar dela como se fosse o tesouro mais precioso da minha vida.
porque é isso que ela é para mim. E para mim também, acrescentou Guilherme, arrancando gargalhadas à mesa. Na hora da despedida, Dona Lourdes puxou Gonçalo para um canto. Obrigada. Pelo quê? Por devolver o sorriso à minha filha. Já não a víamos assim há anos. A música da nossa história. De regresso a Lisboa, Madalena estava radiante. Obrigada por teres sido tão perfeito com eles. São pessoas maravilhosas, Madalena. Agora percebo de onde vem essa luz que tens. Do banco de trás, Guilherme acrescentou: Agora já tenho voz outra vez, pai? Gonçalo engoliu em seco. Sabia que os pais de Joana nunca o tinham perdoado pelo acidente. Se a Madalena quiser ser parte oficial da nossa família. Sim, filho, quero muito. Nessa noite, depois de Guilherme adormecer, Gonçalo e Madalena entraram na sala de música. O piano de Joana estava fechado há anos. Sabes tocar? Perguntou ela, passando os dedos pelas teclas empoeiradas. Um pouco. Foi ela que tentou ensinar-me. Madalena abriu a tampa e deixou que as mãos corressem livres, criando uma melodia suave, melancólica, mas cheia de esperança. É lindo. Que música é esta? Murmurou Gonçalo. Estou a inventar agora. É a música da nossa história. Ele sentou-se ao lado dela e juntos começaram a improvisar. As mãos entrelaçavam-se no teclado, as vozes juntavam-se num murmúrio, criando uma canção só deles. Quando a última nota se perdeu no silêncio da casa, Madalena virou-se para ele, os olhos brilhando. Gonçalo, eu amo-te. Também te amo, respondeu ele, antes de selar a promessa com um beijo. Um beijo que sabia a música, a recomeço e a futuro. Mas a vida, tal como a música, raramente segue a pauta que imaginamos. No andar de cima, uma luz acendeu-se no quarto de Guilherme, despertado pelo som do piano. O rapaz desceu em silêncio, deteve-se a meio da escada e viu o pai e Madalena lado a lado, a dedilhar o instrumento que um dia fora da mãe. Por um instante, uma sombra de tristeza passou-lhe pelo rosto, mas logo cedeu lugar a um sorriso. Compreendeu, com a sabedoria das crianças, que a mãe ficaria feliz em saber que aquele piano voltara a tocar canções de amor. Afinal, a vida era como uma partitura, feita de pausas e retomadas, de silêncios e harmonias, de despedidas e novos começos. O encontro indesejado a gosto trouxe consigo não apenas o frio cortante da serra, mas também a tempestade que Gonçalo não previra. Naquela segunda-feira, ao regressar do escritório, encontrou um carro preto estacionado à entrada da casa. Reconheceu-o de imediato e o coração apertou-se-lhe. Na sala de visitas aguardavam-no os sogros, Azira e Francisco Oliveira, pais de Joana. Azira, com os seus 65 anos, mantinha a altivez que sempre a caracterizara. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, olhar frio como vidro. Francisco, mais velho, exibia ainda a imponência de quem passara na vida a erguer um império. Boa tarde, cumprimentou Gonçalo, forçando a cordialidade. Gonçalo, respondeu Azira cortante. Precisamos de conversar. Do piso superior descia o som do violão de Guilherme e a voz de Madalena ensinando-lhe uma nova canção. Francisco apontou para o teto, contrariado. É sobre isso, sobre expor o nosso neto a uma estranha. Madalena não é uma estranha, é a musicoterapeuta do Guilherme. É uma empregada, Gonçalo, interrompeu Azira, o tom carregado de desdém. Uma rapariga de família pobre que tu promoveste por razões óbvias. Gonçalo cerrou os punhos. Cuidado com o que insinua, Azira. Acreditas que não sabemos? Interveio Francisco. Uma jovem bonita, humilde, a viver de bolsas de estudo, a trabalhar na casa de um viúvo rico. Não nos tomes por ingênuos. Vocês não sabem nada. Sabemos que o nosso neto está aí a ser criado por uma completa desconhecida, enquanto tu brincas a um romance barato. A acusação caiu como uma bofetada. Gonçalo levantou-se, tentando controlar a raiva. Madalena devolveu ao meu filho a alegria de viver. Deu-lhe esperança.
algo que nem vocês, com todos os vossos recursos, conseguiram oferecer. Ela é interesseira, Gonçalo. A voz de Azira era um punhal. E tu estás a ser patético. Foi nesse instante que Madalena desceu as escadas, com a bolsa e o material de trabalho. Estacou ao perceber a tensão. Boa tarde, disse com timidez. Com licença, vou me retirar. Espere, levantou-se Francisco. É a senhorita Madalena Ferreira? Sou eu. Queremos falar consigo também. Gonçalo colocou-se imediatamente à frente dela. Não, tudo o que tiverem a dizer, digam a mim. Está bem. Azira esboçou um sorriso frio. Então diga à sua funcionária que contratamos um detetive particular. O sangue gelou nas veias de Gonçalo. O quê? Sabemos tudo, prosseguiu Azira. A família humilde, os trabalhos anteriores, as dívidas da faculdade, e sabemos também que ela está grávida. O mundo parou. Madalena empalideceu, levou instintivamente a mão ao ventre ainda liso. Como se atrevem? Balbuciou. Exames clínicos, minha querida, disse Azira com crueldade satisfeita. 4 semanas de gestação, confirmado. Gonçalo voltou-se para Madalena em choque. É verdade? Ela assentiu, as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Ia contar-te hoje. Soube na sexta-feira. Que conveniente, comentou Francisco sarcástico. Uma gravidez precisamente agora que o relacionamento começa a parecer sério. Chega! Explodiu Gonçalo. Saiam já da minha casa. Não vamos a lado nenhum, disse Azira, impassível. Abriu a mala e tirou um envelope volumoso. 50.000 euros. Para desapareces da vida do Gonçalo e do Guilherme. Para sempre. Estão loucos, murmurou Gonçalo, incrédulo. E se ela recusar? Francisco foi o primeiro a quebrar o silêncio, com a voz seca como pedra. Se persistirem nesse erro, abriremos um processo pela guarda do Guilherme. Argumentaremos que estás a colocá-lo em risco, permitindo que uma desconhecida o influencie através de músicas e ilusões. Não tem esse direito, reagiu Gonçalo incrédulo. Temos e usaremos, insistiu Azira, o olhar frio como lâmina. A influência de que dispomos chega para provar que não tens condições emocionais de educar o teu filho. Um viúvo perdido que se deixou seduzir pela primeira rapariga pobre que lhe bateu à porta. Madalena, que até então permanecera calada, ergueu a voz com uma serenidade desarmante. Eu aceito. Gonçalo virou-se para ela, chocado. Aceitas o quê? Aceito afastar-me da vossa vida. A sua voz embargava, mas não tremia. Mas não quero dinheiro nenhum. Madalena, não digas isso. Ela respirou fundo. Gonçalo, numa coisa eles têm razão. O Guilherme não pode pagar o preço dos nossos sentimentos. Ele precisa de paz, não de batalhas em tribunal. Finalmente alguém sensata, murmurou Azira num sorriso cruel. Peço apenas uma semana, acrescentou Madalena, ignorando o veneno da sogra. Preciso de tempo para preparar o Guilherme, para que não sinta que o abandonaram de um dia para o outro. 3 dias, contrapôs Francisco. Uma semana. Ou nada feito. O tom dela soou firme, quase desafiante. E em troca quero garantias de que não moverão nenhum processo contra o Zio Gonçalo. Depois de um olhar cúmplice entre os dois, assentiram. Está decidido. Tens até domingo. Concluiu Azira, guardando o envelope de dinheiro na mala. Corações em ruínas. Assim que a porta se fechou atrás deles, o peso do silêncio abateu-se sobre a sala. Gonçalo avançou até Madalena, a voz rouca de dor. Por que não me falaste da gravidez? Ela baixou o olhar. Porque tive medo. Medo que pensasses que eu queria prender-te. Achas mesmo que eu seria capaz de pensar isso? Não sei. Tudo entre nós aconteceu demasiado depressa. E agora? Perguntou ele num sussurro. Agora? Talvez eles tenham razão. Talvez eu seja apenas um obstáculo na tua vida.
Gonçalo segurou-lhe o rosto com as duas mãos. Não és um problema, Madalena. Tu és a minha cura. Tu és o que salvou o Guilherme. E a mim. As lágrimas já lhe corriam pelo rosto quando respondeu: Se eu ficar, eles vão esmagar-vos. Hoje o Guilherme está do nosso lado. Mas e quando crescer? Quando ouvir os comentários, os julgamentos? Queres que ele passe a vida inteira a defender o pai que se apaixonou pela antiga empregada? As palavras cravaram-se como facas no coração dele. Então, vais mesmo partir? Vou fazer o que for melhor para ele, mesmo que isso destrua o que sinto. A semana mais longa. Nessa noite à mesa, Guilherme percebeu a estranheza do ambiente. Por que é que parecem tão tristes? Perguntou desconfiado. Filho, começou Gonçalo hesitante. Não hoje, murmurou Madalena. Deixa-me aproveitar o tempo que nos resta. Os dias seguintes foram uma mistura amarga de rotina e despedida. Madalena sorria, tocava, ensinava, mas Gonçalo via nos seus olhos que cada gesto era um adeus silencioso. Na quinta-feira trouxe-lhe um caderno grosso, de capa azul. Que é isto? Perguntou Guilherme. Um diário musical. Vou escrever todas as canções que aprendeste, com as letras e as cifras. Assim nunca as vais esquecer. Ele franziu o sobrolho. Mas por que é que parece que te estás a despedir? Ela respirou fundo. Porque às vezes a vida obriga-nos a seguir caminhos diferentes. Mas a música que aprendemos juntos vai ficar sempre contigo, aqui. Tocou-lhe o peito sobre o coração. Na sexta-feira, a última sessão, ensinou-lhe uma canção nova, Disparada. Esta fala de liberdade, explicou, de seguir em frente, mesmo quando o chão nos falha. Cantaram juntos, e a casa encheu-se de uma melodia que soava já lamento e a oração. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. No domingo, durante o pequeno almoço, Guilherme manteve-se calado, estranho. Até que de repente largou a colher e fitou Madalena nos olhos. Vais voltar, não vais? Ela ajoelhou-se diante dele, segurando-lhe as mãos pequeninas, o coração desfeito. Guilherme, eu vou ter de partir. A voz de Madalena vacilava, mas as palavras saíam firmes. Quero que saibas que estes meses ao teu lado foram os mais felizes da minha vida. Não vais! Gritou o rapaz, atirando-se para os braços dela. Tu não podes ir embora. Tu és da nossa família. Ela apertou-o contra o peito, chorando em silêncio. Vou estar sempre contigo. Aqui, disse, pousando a mão sobre o coração dele. E tu vais estar sempre no meu. Na manhã cinzenta e chuvosa de julho, Madalena deixou a mansão. Levava apenas a mala e as partituras, mas atrás ficava um coração em pedaços. O de um menino de 8 anos, incapaz de compreender por que é que as pessoas boas se afastam, e o de um homem adulto que aprendera, tarde demais, que amar também significa por vezes deixar ir. A casa mergulhou num silêncio pesado. O piano voltou a fechar-se. O violão de Guilherme ficou esquecido num canto, emudecido. Pela primeira vez desde o acidente, pai e filho choraram juntos, não pela tragédia de outrora, mas pela ausência da mulher que lhes devolvera na esperança. Não era, porém, um silêncio de fim. Era o intervalo sombrio que precede o próximo movimento de uma sinfonia. O inverno interior agosto trouxe o frio cortante da serra, mas nada se comparava ao gelo que se instalara na mansão. 2 semanas haviam passado desde a partida e o efeito era devastador. Guilherme deixara de tocar. O violão acumulava pó, a música perdera-se. As sessões de fisioterapia voltaram a ser meros exercícios mecânicos. Vamos praticar a coordenação motora, dizia Camila, a fisioterapeuta substituta. Não quero, Guilherme respondia com o olhar perdido na janela. Filho, tens de continuar o tratamento, insistia Gonçalo. Para quê? A Madalena disse que a música era o meu remédio. Sem música, não há remédio. A simplicidade dolorosa daquela frase deixava Gonçalo sem forças.
Ele próprio refugiava-se no trabalho, tentando não encarar o vazio que ecoava em cada divisão da casa. Na consulta da semana, o doutor Vicente foi direto. Gonçalo, o Guilherme regrediu bastante. A musculatura está só a enfraquecer, perdeu peso e temos sinais de depressão infantil. Depressão? Murmurou Gonçalo em choque. Isolamento, falta de interesse, insônias. Se não invertermos este quadro, as consequências podem ser graves. Noites em claro. Nessa noite, ao entrar no quarto, Gonçalo encontrou o filho acordado, encostado à janela, os olhos cravados no escuro. Não consegues dormir, filho? Fico a pensar na Madalena. Será que ela está bem? Será que ainda se lembra das nossas músicas? Gonçalo sentiu o nó na garganta. Passava as noites com as mesmas perguntas. Tenho a certeza que sim, Guilherme. Pai, foi por minha causa que ela foi embora? Não, nunca. Gonçalo baixou-se até ficar à altura dos olhos dele. Nunca foi por ti. Então por quê? Gonçalo engoliu em seco. Como explicar a uma criança de 8 anos as feridas do preconceito, as pressões sociais, os julgamentos cruéis? Limitou-se a dizer: porque às vezes os adultos cometem erros, filho. Erros grandes. O regresso à origem. Enquanto isso, em Porto Alegre, Madalena travava-de a sua própria batalha. Voltava a partilhar o quarto da adolescência na pequena casa dos pais, no bairro do Sarandi. A gravidez tornava-se mais visível a cada semana e tivera de suspender a faculdade por falta de dinheiro. Filha, tens a certeza de que fizeste bem? Perguntou Dona Lourdes, mexendo o tacho do jantar. Madalena pousou a mão sobre o ventre, onde já se adivinhava uma saliência discreta. Não tenho certeza de nada, mãe. Só sei que não podia destruir a vida do Guilherme, nem a do Gonçalo, nem a deste bebé. Lourdes acariciou-lhe os cabelos. Havemos de arranjar uma forma. Sempre arranjamos. Para sobreviver, Madalena aceitara um trabalho de meio período numa pequena escola de música do bairro, dando aulas a crianças carenciadas. O salário era pouco, mas o contato com a música mantinha-lhe viva a chama, a ligação ao que era essencial. E todas as noites, ao fechar os olhos, repetia para si mesma: foi pelo bem deles. Mas será que o amor resiste ao silêncio? Naquela quinta-feira gelada, Gonçalo tomou a decisão mais impulsiva da sua vida. Fechou a agenda, cancelou todas as reuniões e arrumou as malas sem olhar para trás. Guilherme, intrigado, observava-o da janela. Vais atrás da Madalena, não vais? Perguntou, a voz cheia de esperança. Vou tentar, filho. Então diz-lhe que já sei tocar disparada inteirinha e que o bebê pode dormir no meu quarto até crescer. A inocência daquela frase deu a Gonçalo a coragem que lhe faltava. Desceu as estradas sinuosas da serra com o coração em turbilhão, ensaiando mentalmente as palavras que nunca sabia se seriam suficientes. Porto Alegre estava iluminada por um sol suave de setembro. No bairro Sarandi, parou diante da pequena casa dos pais de Madalena, as mãos suadas no volante. E se ela me recusar? E se tiver seguido em frente? Foi Dona Lourdes quem abriu a porta. Gonçalo? O espanto estampado no rosto. Preciso falar com a Madalena. Não está, meu filho. Está a trabalhar numa escolinha de música, lá no Cidade Baixa. Gonçalo sentiu o estômago apertar quando ela acrescentou em tom preocupado. A gravidez não lhe tem sido fácil. Está mais magra, cansada e insiste em recusar ajuda. Orgulho demais para a idade que tem. A culpa caiu sobre ele como um peso. Enquanto ele se escondia no silêncio da mansão, Madalena lutava sozinha para sobreviver. O encontro. A escola era um prédio antigo adaptado, as paredes riscadas com desenhos coloridos das crianças do bairro. Gonçalo chegou no fim da tarde, guiado pelo som de vozes infantis. Através da janela, viu-a sentada num banco pequeno, o violão no colo, rodeada de miúdos que batiam palmas e riam enquanto cantavam Atirei o pau no gato. Madalena sorria, cansada,
mas radiante. A barriga já denunciava 5 meses de gestação. Quando as crianças se dispersaram, Gonçalo aproximou-se. Ela ergueu os olhos e ficou imóvel, como se tivesse visto um fantasma. Gonçalo, sussurrou. Ele respirou fundo. Olá, Madalena. O silêncio que se seguiu foi pesado, até que ela, apoiando-se no violão para se levantar, perguntou: O que fazes aqui? Vim buscar-te. Ela tentou responder, mas ele ergueu a mão. Deixa-me falar. Fiz a maior estupidez da minha vida ao deixar-te partir. Permiti que o medo falasse mais alto que o amor. Não foi estupidez. Foi necessário para o Guilherme. Não, Madalena, foi o maior erro. O Guilherme está no a definhar. Deixou de tocar, deixou de sorrir, perdeu peso. O médico disse que está no a entrar em depressão. O rosto dela desfez-se em dor. Não, não me digas isso. É verdade. Ele acha que a culpa foi dele, que se tivesse recuperado mais depressa, tu terias ficado. As lágrimas correram-lhe pelo rosto. Nunca quis feri-lo. Eu sei, e é por isso que estou aqui, porque ele precisa de ti, e eu também. Ela abanou a cabeça, incrédula. Gonçalo, nada mudou. Os teus sogros, as diferenças. O mundo inteiro contra nós. Os meus sogros já não decidem a minha vida. Se tentarem, vão ter de enfrentar-me em tribunal. Não tenho mais medo. Não percebes? Não é só sobre eles. É sobre o que vão dizer, o que vão pensar. O futuro do Guilherme. As pessoas vão sempre falar, Madalena. Sempre. Mas a questão é: vamos viver para agradar aos outros ou vamos finalmente escolher a nossa felicidade? Gonçalo aproximou-se devagar, pousando a mão sobre a dela, sobre o ventre já arredondado. Eu não quero perder mais tempo, murmurou. Nem contigo, nem com o nosso filho. Este bebê é meu filho, Madalena. Nosso filho. A voz de Gonçalo saiu firme, como uma promessa. E já o amo tanto quanto amo o Guilherme. Ela fitou-o, desconfiada, quase assustada. Como podes ter tanta certeza? Porque eu senti. Gonçalo pousou a mão sobre a barriga dela. Agora mesmo, quando toquei, ele mexeu. Foi como se dissesse: Olá, papá, finalmente vieste buscar-nos. Madalena levou a mão à boca, surpresa. E pela primeira vez em meses riu de verdade com os olhos úmidos. Ele agita-se sempre que há música. Já nasceu com ritmo. Então será músico como a mãe, respondeu Gonçalo sorrindo. Ela suspirou hesitante. Quero voltar, quero estar convosco, mas tenho medo. Medo de quê? De que isto seja apenas um impulso, de que quando a novidade passar, quando o bebê nascer e a vida se tornar mais dura, tu te arrependas. Gonçalo segurou-lhe o rosto com ambas as mãos. Madalena Ferreira, estou a pedir-te em casamento. Quero que sejas minha mulher. Casa comigo. Vamos ser, de uma vez por todas, uma família. Tu, eu, o Guilherme e o nosso bebê. Ela arregalou os olhos. Estás a falar a sério? Nunca falei nada tão sério na minha vida. O beijo que se seguiu foi intenso, carregado de meses de saudade e amor contido. Sim, sussurrou contra os lábios dele. Sim, eu aceito. O regresso. Na manhã seguinte, o carro de Gonçalo subia a serra de voltas a Caxias do Sul. Levavam poucas malas, mas dentro do Mercedes viajavam muito mais do que bagagens. Viajavam esperanças renovadas, uma promessa de futuro, um amor renascido. Madalena brincava nervosamente com o anel simples de noivado que ele lhe comprara numa pequena joalharia de Porto Alegre. E se o Guilherme estiver zangado comigo? Perguntou em voz baixa. Impossível, ele fez-me jurar que te traria de volta. Quando chegaram à mansão, Helena, a governanta, correu até a porta com um sorriso emocionado. Graças a Deus, a senhora voltou. O menino não falava noutra coisa. Madalena mal respirava de ansiedade. Onde ele está? No quarto, a ensaiar. Não largou o violão desde ontem. Subiram as escadas devagar
e do quarto ecoava o som de disparada, tocada com surpreendente firmeza e sentimento. Gonçalo bateu suavemente à porta. Guilherme, tenho uma surpresa para ti. Entra, pai. Quando a porta se abriu, o rosto do menino iluminou-se como se o sol tivesse entrado no quarto. Madalena! Gritou, largando-os o violão e atirando-se para os braços dela. Eu sabia que ias voltar. Choraram os dois, agarrados um ao outro. Desculpa, meu amor. Nunca mais vos deixo. Prometo. Prometes mesmo? Prometo. E agora vou ser da família oficial. O teu pai pediu-me em casamento. Guilherme olhou para o pai, incrédulo. A sério? A sério, filho. A Madalena vai ser tua madrasta e vais ter um irmãozinho. O rapaz encostou a mão pequenina à barriga dela. Oi, mano. Sou o Guilherme, o teu irmão mais velho. Nesse instante, o bebê mexeu-se, arrancando gargalhadas emocionadas dos três. O confronto. À tarde, a música voltou a encher cada canto da mansão. O violão do Guilherme, a voz doce de Madalena, a gaita de Gonçalo e os chutinhos do bebê criavam uma sinfonia única, a sinfonia de uma nova família. Mas a harmonia não durou muito. No final da semana, Azira e Francisco apareceram, carrancudos. Gonçalo, isto é um erro, disse Azira, encarando Madalena que servia chá com serenidade. O único erro aqui é vocês não respeitarem a minha vida, respondeu ele com calma gélida. E a educação do Guilherme? A formação moral? Francisco tentou. Vai crescer com amor, com música e com respeito. Valores que aparentemente vocês esqueceram como transmitir. Francisco arriscou um último golpe. Estás a casar-te por obrigação. Essa moça está grávida. É natural que te sintas forçado. A voz de Gonçalo desceu de tom, mas ficou afiada como uma lâmina. Cuidado com o que vais dizer sobre a minha noiva. Camila pousou a mão leve no ombro de Rafael, num gesto que o acalmou de imediato. Deixa comigo, disse num tom sereno, mas firme, virando-se para os sogros com uma postura que os desconcertou. Senhor Francisco, Dona Zira, começou com uma dignidade inesperada. Compreendo os receios que sentem. Talvez para muitos eu seja apenas uma moça sem sobrenome importante, filha de trabalhadores simples. Mas se isso me diminui aos olhos da sociedade, não me diminui diante do amor. Amo o Rafael, amo o Benício, e passarei cada dia da minha vida a provar, com ações, que pertenço a esta família. Rafael apertou-lhe a mão emocionado. Não tens de provar nada a ninguém. Tenho sim, Rafael. Preciso provar a eles, ao mundo e a mim mesma. O silêncio caiu pesado. Pela primeira vez, Azira e Francisco não encontraram argumentos. Quando saíram, mais contidos, Rafael sabia. A batalha estava longe de terminar, mas aquela noite tinha sido uma vitória. Promessas sob as estrelas. Mais tarde, depois de colocar Benício na cama, Rafael e Camila refugiaram-se no jardim iluminado pela lua. Camila, grávida de 7 meses, acariciou o ventre arredondado e riu baixinho. O nosso filho vai ser músico. E por que dizes isso? Rafael perguntou, inclinando-se para a ouvir. Porque ele só se acalma quando ouve a tua voz. Rafael ajoelhou-se, aproximando os lábios da barriga. Olá, campeão. O papai está aqui e não vai mais a lado nenhum. Vou cuidar sempre de ti, da tua mãe e do teu irmão. Prometo. Um chute vigoroso respondeu de dentro, arrancando gargalhadas emocionadas do casal. Vês? Disse Camila. Ele aprovou. E ali, sob as estrelas da Serra Gaúcha, decidiram que em breve trocariam alianças. Não seria um evento pomposo, mas um casamento feito à sua medida, com música, amigos verdadeiros e muito amor. A reconciliação. Os preparativos transformaram a mansão Montenegro. Entre arranjos de flores e partituras espalhadas pela sala, o jardim começou a ganhar ares de palco. Camila queria que a música fosse protagonista.
Foi cantando que tudo começou, é cantando que vamos celebrar, dizia, enquanto organizava ensaios discretos com Benício. 2 semanas antes da data marcada, Azira e Francisco voltaram. A postura era diferente, menos arrogância, mais cautela. Rafael, Azira começou, visivelmente constrangida. Viemos pedir desculpa. Francisco completou. Procuramos o doutor Menezes, queríamos uma segunda opinião, e os exames não deixam dúvidas. O progresso do Benício é notável. Camila é extraordinária. Queríamos saber se ainda podemos estar presentes no casamento, disse Azira quase num sussurro. Camila respirou fundo antes de responder. Podem sim, mas com uma condição. Tratem os meus pais com o mesmo respeito com que desejam ser tratados. Somos todos família agora. O casamento. No dia 15 de outubro, o jardim estava irreconhecível, transformado em cenário de conto de fadas. Rafael esperava nervoso ao lado de Benício, que segurava o violão com a solenidade de um padrinho musical. A surpresa veio quando Camila surgiu, caminhando sozinha pelo corredor, trazendo nas mãos uma gaita de 8 baixos. Enquanto avançava, tocava e cantava Ave Maria, enchendo o ar com uma emoção quase sagrada. A cerimônia foi tudo menos convencional. Em vez de apenas alianças, trocaram canções. Os votos transformaram-se em versos musicados, acompanhados pelo violão de Benício. O momento mais comovente veio quando o menino tocou Caminhos do Coração, a melodia que tinha unido todos desde o início. Durante a festa, algo inesperado aconteceu. Dona Lourdes e Azira conversavam animadamente, descobrindo afinidades escondidas, enquanto seu Osvaldo e Francisco tocavam gaita juntos, rindo como velhos amigos. Pela primeira vez, as duas famílias estavam em perfeita harmonia. O desfecho, mas a vida tinha pressa de acrescentar um novo capítulo. Quase à meia-noite, Camila sentiu as primeiras contrações. Parece que o nosso pequeno decidiu nascer no dia mais especial das nossas vidas, disse, entre risos e dores. A correria para o hospital foi quase cinematográfica. Rafael ao volante, Camila a respirar fundo e Benício a tocar violão no banco de trás, tentando acalmar o irmãozinho com melodias suaves. Às 4h23 da manhã, do dia 16 de outubro, nasceu Caio Montenegro Ferreira. O choro do recém-nascido cessou no instante em que Camila começou a entoar uma melodia suave, quase um acalanto. Era como se a voz dela fosse a ponte entre o mundo de dentro e o de fora, a linguagem secreta que só mãe e filho compreendem. Bem-vindo à nossa família, Caio, disse Rafael, com os olhos marejados, segurando-se o pequeno nos braços pela primeira vez. Vieste no dia mais feliz das nossas vidas. Nos corredores frios da maternidade, a alegria deles parecia contagiar até os desconhecidos. Enfermeiras paravam para admirar o bebê. Benício exibia orgulhoso o título de irmão mais velho. E Camila, mesmo exausta, irradiava uma serenidade que só o amor é capaz de dar. O retorno. 3 dias depois, ao voltarem para na mansão em Caxias do Sul, foram surpreendidos. O portão se abriu para revelar um espetáculo inesperado. Faixas coloridas, balões espalhados pelo jardim e uma grande placa escrita à mão pelos avós. Bem-vindo, Caio. Dona Lourdes abraçou a filha com lágrimas nos olhos, enquanto Azira, pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem reservas. Seu Osvaldo afinava um violão no canto, e até Francisco, sempre tão sério, parecia emocionado ao pegar o neto nos braços. A casa, que por tanto tempo conhecera o silêncio, agora respirava festa, vida e música. Benício correu, ou melhor, impulsionou-se rápido na cadeira de rodas até o piano que permanecera fechado durante anos. Abriu a tampa, dedilhou algumas notas e anunciou com voz firme: Hoje a nossa banda tem um novo integrante. E assim,
Com Caio dormindo tranquilamente ao som da melodia improvisada pelo irmão, a família Montenegro estava finalmente completa. O recomeço. A história que havia começado com um acaso, um empresário fatigado ouvindo, ao chegar em casa, a voz de uma jovem funcionária cantando para seu filho, agora encontrava seu desfecho em forma de sinfonia. Não era apenas uma família reconstruída, era uma orquestra de corações que aprenderam juntos que a música pode curar e o amor multiplicar-se infinitamente. Enquanto a noite caía sobre a Serra Gaúcha, as estrelas pareciam piscar no compasso das canções que ecoavam da mansão. A melodia de Camila embalava Caio. O violão de Benício retomava o vigor dos primeiros dias. A gaita de Rafael soava como promessa de eternidade. A música afinal não conhece fim, apenas pausas entre movimentos. E o amor verdadeiro, como uma canção bem guardada, sempre encontra um jeito de renascer. E assim, no silêncio estrelado de Caxias do Sul, a história da família Montenegro não terminava. Apenas afinava seus instrumentos para o próximo capítulo.